A paz, o amor do Senhor Jesus, amém? Antes de nós começarmos a mensagem, eu gostaria que você pensasse o quanto você ama esse Deus. O quanto você é grato por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que você trouxesse à memória o quão precioso foi o sacrifício dele na cruz do Calvário. O quanto o sacrifício dele naquela cruz foi importante para cada um de nós. Esse sacrifício nos trouxe algo tremendo, que é a esperança e a salvação em Cristo Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora e agradecesse a Deus pela vida que você tem. Agradeça pelos problemas, pela dificuldade, mas agradeça principalmente o Senhor Jesus ter te escolhido, ter te separado. O Senhor Jesus ter aberto nossos olhos para compreendermos a obra de salvação. Senhor Jesus, nós te amamos. Apesar do nosso amor ser tão pequeno, mínimo perante o tão grande amor que o Senhor derramou por cada um de nós. Mas nós queremos dizer nessa noite, Senhor, que te amamos. Queremos dizer que somos gratos ao Pai por o Senhor ter nos escolhido, nos separado, morrido naquela cruz por nós, por nos trazer à memória e o entendimento essa tão maravilhosa obra de salvação sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nesse momento da Tua palavra, venha, Senhor, a nos trazer a alegria de Te servir, a alegria de Te conhecer, a alegria de saber que possamos adorar e buscar esse Deus vivo e presente em nossas vidas. Venha falar, Pai, aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento de gratidão, de consolo, de paz. Abre, Senhor, a nossa visão para que cada vez compreendamos e entendamos essa tão grande obra maravilhosa em nossas vidas, que muitas vezes passamos desapercebidos, Senhor amado. Os dias tão corridos que muitas vezes não paramos para simplesmente dizer obrigado, Jesus. Obrigado, porque Tu estás conosco. Obrigado pelo Teu Espírito em nossa vida. Nessa noite, Senhor, nós queremos que o Senhor venha trazer esse sentimento de gratidão aos nossos corações, porque sabemos que foi pago um alto preço. E tudo que nós ser grato ainda vai ser pouco perante tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 21 a 30. O título da mensagem: Jesus, o grande eu sou. João, capítulo 8, de 21 a 30, amém? Vamos fazer a leitura então. De outra feita, lhes falou Jesus, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.
Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eles perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos crerão nele. Amém? Um dos problemas que Jesus sentiu na pele foi ele se aparecer como Filho de Deus. Se a gente começa a imaginar a história desse menino que nasceu naquela manjedoura, depois foi para o Egito, depois voltou para Nazaré, e ali ele passou 30 anos escondido. 30 anos ele passou, vamos dizer, sem aparecer. E depois de 30 anos, ele tinha que começar o seu ministério mostrando que ele era o Filho de Deus. Era difícil para ele e muito difícil para as pessoas que ele ia falar, em acreditar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, porque eles estavam esperando um guerreiro, um Messias lutador, um Davi, alguém que iria libertar o povo de Israel da escravidão ali do povo romano. Eles eram escravos, não eram escravos, eram dominados pelo povo romano. E eles pensavam que o Messias vinha para libertar eles do povo romano. E Jesus começou esse seu ministério e algo difícil para ele era mostrar que ele era o Filho de Deus. Chegasse alguém, como a Bíblia diz que pode chegar alguém enganando que é Jesus, muitos até vão atrás, não vão? Hoje a gente vê, tem gente que vai atrás, olha, aquele está dizendo que é Jesus, aquele, né? E as pessoas ainda vão atrás. O quão era difícil para aquelas pessoas crerem que Jesus era o Filho de Deus. Jesus começou o seu ministério lá em Caná da Galileia, fazendo milagres, e Jesus foi fazendo milagres e pregando o evangelho do reino, e ele pregava como quem tem autoridade, e as pessoas eram convencidas que ele realmente era um enviado de Deus. Mas nós sabemos que os escribas e fariseus não acreditavam e procuravam matá-lo, diziam que ele era um enganador. E aqui é mais ou menos o contexto de quando Jesus começa a falar aqui. Ele começa a falar do que ele é realmente. Que ele é o Filho do Deus vivo. Que ele é o enviado de Deus. Que ele é o Messias. Então, no versículo 21, que diz: de outra feita, lhes falou, dizendo:
vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Jesus aqui começa a falar da sua morte e ressurreição. Ele aqui revela que sem ele, o pecador vai se perder nos seus delitos e pecados. E depois, no versículo 22, ele dizia, então diziam os judeus, terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Por quê? Porque ele diz, para onde eu vou, não pode ir, não podereis ir. A cegueira, meu irmão, da incredulidade do povo, muitas vezes não deixavam eles ver Jesus como Deus. Eles não deixavam ver, tanto que disseram que ele vai suicidar-se. Um homem que estava em plena energia, um homem que estava em pleno ministério, pregando, curando, fazendo algo extraordinários, e a incredulidade ainda estava no coração de muita gente, e até de alguns discípulos. Quando Jesus falou para Tomé sobre o Pai, Tomé disse, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Tomé, estou tanto tempo convosco, tu não me vê, não me conhece. Porque as pessoas, realmente era difícil de crer, mas eles começaram, e Jesus está dizendo, olha, eu vou. Várias vezes Jesus disse que iria morrer na cruz do Calvário. Várias vezes Jesus disse que tinha que padecer, que sofrer. Mas quando isso aconteceu, vazou todo mundo, até os discípulos, que ele tinha falado várias vezes. Porque quando a coisa ficou séria para o lado deles, eles pensaram que tudo estava perdido. Eles foram até chegar a dizer, vamos pescar? Vamos embora? E eles viram Jesus morrer, viram Jesus ressurreto, mas ainda faltava aquele impacto realmente de conhecer a Jesus. No versículo 23, Jesus também fala, quando ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, no versículo 58, no versículo 23, versículo 23, isso, versículo 3, ele diz, vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu desse mundo não sou. Para eles, era algo difícil de entender isso, porque Jesus dizia, eu sou lá de cima. E Jesus, quando diz, eu sou lá de cima, eles não entenderam nada. Porque eles ainda não tinham compreendido a obra salvadora de Cristo até nesse momento. E eles estavam ali com Jesus, mas eles não tinham realmente entendido a obra de salvação. E Jesus, várias vezes, ele disse que ele era o próprio Deus. Em João 8:58 diz assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Vocês lembram quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça ardente, que ele perguntou, Senhor, eu vou em nome de quem? Ele disse, tu vai em nome do eu sou, do grande eu sou. Do grande eu sou, e Deus disse, eu sou o que sou. O que é esse eu sou? O que é esse grande eu sou? Se a gente olhar, tem muito nome de Deus, né? É Jeová, é isso, Jeová Rafá, Jeová Jireh, tem um monte de Deus, o nome de Deus. Mas sempre Deus usou que ele era o que era. E Jesus, na sua vida, quando ele diz que ele veio da parte do Pai,
Nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus veio de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E ele veio em santidade. Em João, capítulo 1, João, capítulo 1, de 1 a 5, que diz o que era realmente esse eu sou. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vinda do Senhor como Messias foi profetizada, foi planejada e foi executada pelo próprio Deus. E em Hebreus 1:3 diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da sua natureza. Jesus, ele é o esplendor da glória de Deus. Vocês já imaginaram o que é isso? É a própria presença de Deus. É o próprio Deus encarnado habitando no meio do povo, fazendo aquelas maravilhas que ele fez. Quem chegava perto dele queria continuar com ele, queria ficar perto dele, queria estar junto dele para ouvi-lo, para receber o que ele tinha para dar, que não era pouca coisa. Era tudo o que os homens precisavam naquela hora. E Isaías 9:6 diz que o Messias será chamado Deus Todo-Poderoso. Então aqui mostra que realmente Jesus era a encarnação do próprio Deus. Nós vimos isso muitas vezes, que quando Jesus foi batizado, João Batista ouviu a voz, viu descer sobre Jesus o Espírito Santo, e viu a voz em que diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer. Então, Jesus veio do alto. Era o que precisava para que o homem fosse resgatado. Mas era difícil do povo entender. Difícil de muitas pessoas entender essa tão obra de maravilha. E Jesus, quando dizia que ia partir, eles não acreditavam. Eles pensavam que Jesus ia, assim como ele entrou em Jerusalém, verdade, naquela sua entrada triunfal, o povo pensava que Jesus ia para lá para dominar, para derrotar o Império Romano. Não sabia que ele estava indo lá para ser crucificado. Era difícil para eles entenderem. Eles estavam num momento maravilhoso da vida deles. Estavam sendo ensinados, tratados, curados, abençoados. Qualquer pessoa com enfermidade ia lá, era curada. Na verdade, Jesus, por onde passava, tinha comida, satisfazia os desejos do povo que vinha necessitando de cura, de libertação. Era algo que o povo estava maravilhado, usufruindo de tudo aquilo que Jesus tinha. E Jesus tinha isso tudo para dar, porque ele veio do alto. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. E, voltando ali, versículo 24. Versículo 24. Aqui, versículo 24. Por isso eu vos disse
que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui Jesus está dizendo que se vocês não crerem que eu sou o próprio Deus, vocês vão morrer no pecado de vocês. Vocês vão morrer no próprio pecado que vocês nasceram. E ele está dizendo que vocês têm que crer que eu sou. Vocês têm que crer que eu sou o Filho de Deus. Vocês têm que crer que eu vim para salvar vocês. Durante toda a caminhada do povo de Israel, várias vezes Deus disse: eu sou teu Deus. Eu sou o Deus de teu pai, dos teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Quando Jesus diz que ele diz que eu sou, ele está relacionando a sua vida, a sua divindade e eternidade. Está dizendo que ele e Deus são um só. Deus eterno, autoexistente, imutável, transcendente, onipresente, onipotente, que não tem princípio nem fim. Jesus diz que é o próprio Deus encarnado. Crer em Jesus, meu irmão, como Filho de Deus, que Ele é o Messias, é a única base para a salvação do homem. Impossível o homem ser salvo sem reconhecer que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. É impossível a salvação sem crer nesse Jesus. E quando Jesus diz que eu sou, no livro de João, Jesus fala um monte de vezes, 7 vezes que ele diz, né? Ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 6,35, Jesus diz que é o pão da vida. E o que é esse pão? Esse pão, ele supre as necessidades espirituais de todo homem. Jesus é o único alimento que satisfaz a vida espiritual da alma do homem. Quando o homem foi criado, Deus colocou nele a alma vivente. Nós sabemos que nessa alma vivente tem um lugar lá que é só de Deus. Todo homem tem um lugar no seu coração que foi feito para colocar Deus. Se ele não colocar Deus, aquele lugar vai ficar vazio. E cada vez nós estamos vendo mais pessoas mais vazias de Deus. Cada vez mais pessoas crendo menos em Deus. Não crendo em Jesus. Às vezes a gente vê podcast, vê alguns programas que as pessoas perguntam na rua: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Uma grande parte diz que não crê. Você crê na Bíblia? Também diz que não crê. Tem um grande número de pessoas ateias hoje. Bastante mesmo. No meio de jovens, muitos jovens, universitários, que não creem nesse Jesus. E nós sabemos que se nós, os jovens, qualquer um que não crê no nome de Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele veio para nos salvar, já está condenado. Já está condenado à morte. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, é o único que pode alimentar o vazio que está no coração do homem, meu irmão. Que muita gente procura em drogas, prostituições, em tantas outras coisas que o mundo oferece, que aparentemente boas. Mas esse vazio só é alimentado, só é preenchido com esse pão. Em João 8,12, Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que guia as pessoas para fora da escuridão, passando a enxergar todo o propósito de Deus para nossas vidas.
Se Jesus não abriu nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, quando ele apareceu para o apóstolo Paulo, que aquela luz brilhou, que ele caiu do cavalo, que ele ficou cego na hora, que depois foram lá orar por ele, e a Bíblia diz que caiu aquelas escamas que estavam no olho dele, e ele passou a entender, a ver o sacrifício de Jesus como verdadeiro. Ele passou a ver Jesus como Filho de Deus. Alguém que ele estava tentando acabar. Aquela seita, aquilo que estava começando ali, ele estava fazendo de tudo para acabar com aquilo, por amor à religião. Mas quando ele realmente enxergou esse Cristo, enxergou Jesus, a vida dele mudou completamente. Eu creio, meus amados, que cada um de nós, foi tirado também as escamas de nossos olhos. O Espírito Santo fez isso em nossas vidas, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos mostra, nos apresenta o sacrifício de Jesus. Que isso fica tão claro na nossa mente, no nosso entendimento. A gente começa a descobrir esse sacrifício tão maravilhoso, e ele começa a colocar certeza no nosso coração desse sacrifício, dessa obra maravilhosa, que a gente, graças a Deus, pela misericórdia e graça dele, a gente tem certeza que esse sacrifício é verdadeiro, que essa salvação é plena. Não traz dúvida mais ao nosso coração, porque essa luz brilha em nossos corações, brilhou em nossos corações, que é o próprio Jesus. Em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única forma de o homem chegar a Deus é por esse caminho. É a única forma. Não é uma das formas, é a única forma. É quando esse eu sou mostra o próprio caminho que é ele. E a gente passa a enxergar esse caminho, e eu sempre digo, nesse caminho está a luz no fim do túnel. Esse caminho é um lugar seguro. Esse é um caminho que, se a gente realmente entender essa obra, não tem como a gente viver fora desse caminho. Não tem como a gente deixar esse caminho para trás. Tem muita gente que diz, o cara é tão crente e desviou. Eu penso que ele nunca esteve no caminho. Que nós não nos vemos fora desse caminho. Amém? Nós não nos vemos fora desse caminho. Nós não imaginaríamos viver fora desse caminho. Nós não viveríamos sem ter esse Deus na nossa vida. Esse caminho claro que é para nós. E em João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele é o único que pode nos aproximar de Deus. A porta é uma passagem. Jesus, ele é a porta, a gente entra por ele. Os pastores antigamente, eles dormiam nos campos com as ovelhas. E quando a noite chegava, eles colocavam as ovelhas tipo num beco, e eles dormiam ali na passagem da porta, que não tinha. Ali era a proteção para as ovelhas que estavam naquele perímetro ali dentro daquele pedaço fechado. Mas não tinha uma porta física. E os pastores dormiam ali na frente. Quando Jesus fala que ele é a porta, é que para entrar, nós temos que passar por ele. É a única maneira, é passar por ele. Em João 10:11, Jesus diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida, protege
e dar a vida pelas ovelhas. A ovelha, todo mundo sabe que é um bicho perdido. A ovelha enxerga mal, é um bicho que não tem noção de localidade. A ovelha é animal que precisa de pastor. E quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu cuido de vocês. Eu protejo vocês. Eu dou a minha vida por vocês. Eu resgato vocês quando vocês se desviarem. Quando vocês caírem no buraco, eu vou tirar vocês. Quantos de nós já caímos no buraco? E ele foi lá tirar. Quantas vezes Deus precisou de nos trazer de volta? Por quê? Porque ele é o bom pastor. Quem diz, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês lembram de Davi, quando defendeu as ovelhas que ele tinha? E a Bíblia diz que não era muito, eram poucas. Dos pais dele, ele defendeu do urso e do leão, que era bicho feroz. Ele iria dar a vida pelas ovelhas. E esse nosso Deus, esse Deus verdadeiro, ele já deu a vida por cada um de nós. E ele cuida de cada um de nós. E quando ele diz, eu sou a água viva, ninguém consegue viver sem água. Sem comida até a gente consegue mais tempo, mas sem água ninguém consegue. E quando ele diz que é uma água viva, ele sacia o homem das incertezas da vida, desses porquês da vida. Ele sacia o homem da sede do perdão. Nós sabemos que quando a gente peca, quando a gente erra, parece que a gente anda com peso. A Bíblia diz, né? Enquanto calei meus pecados, né? Envelheceram meus ossos, e a gente anda carregado do pecado. Quando a gente não confessa, quando a gente não deixa, aquilo incomoda a gente. E essa sede, essa água que ele diz aqui, que eu sou a água viva, ela sacia esse nosso desejo de perdão. Porque Jesus é o único que pode dar perdão. Quando a gente confessa, quando a gente deixa, parece que a gente é lavado, é limpo. Parece que a gente é purificado. Graças a Deus por isso. E é algo que Deus tira meio que rápido. A gente passa a ter paz naquilo, aquilo não vem incomodar mais a gente. A gente sossega com esse perdão. Glória a Deus por isso. A gente aceita e sossega esse perdão que a gente confessou e deixou. E essa sede é saciada na vida da gente. Essa sede de cuidado, essa sede de saber que está leve, que está limpo, faz parte da vida da gente. Todo mundo quer ser limpo. E no João 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus, meus amados, é a própria fonte da vida espiritual para os seus seguidores. E os ramos têm que estar ligados para existir e dar fruto. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, a gente tem que estar ligado. Creio que a maioria aqui já sabe como é que faz, ou já ouviu falar como se faz um enxerto. Né? Coloca ali e aquilo passa a ter vida através do tronco daquela árvore. A seiva começa a alimentar aquela árvore. Aquela árvore começa a produzir com as vitaminas, com os materiais, com a água que passa por ali. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, é que nós temos que estar ligados a Ele. Nós somos obrigados a estar ligados nesse Deus maravilhoso. Nós somos ligados quando nos convertemos, meu irmão. Aí a seiva de Cristo, o caráter de Cristo, o ministério de Cristo, a vida de Cristo passa a fazer parte da nossa vida.
Nós passamos a ser controlados por essa seiva que nos alimenta, que não deixa de ser a palavra de Deus que está nos alimentando hoje. Essa seiva começa a mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida, mudar o nosso jeito. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. É uma caminhada. É uma caminhada. Você não vai mudar do dia para a noite, eu não vou mudar do dia para a noite. Mas nós estamos ligados na videira. Só Ele para conseguir mudar tirar de nós o nosso pecado, mudar o nosso jeito de pensar, de agir, de viver, de falar. Só Ele. Por nós não conseguimos, meus irmãos. Se não for Ele está tratando em nós, não está falando conosco, através da sua palavra, através da oração, através do cântico, através do nosso dia a dia. Se nós não estivermos grudados nele, nós vamos secando. O enxerto, quando não dá certo, ele passa a secar. Vai secando devagarzinho, vai caindo as folhas até ele morrer totalmente. Mas quando realmente nós estamos grudados, essa seiva vai transformando a nossa vida. A palavra de Deus. Por isso, quero dar um parênteses aqui, não tem como a gente viver sem igreja. Tem muita gente hoje dizendo, dá para viver sem igreja? Não dá. Aqui nós somos alimentados. Sempre digo, um dia é uma comida melhor, um dia é uma comida mais ou menos, um dia é uma comida maravilhosa, mas toda ela sustenta naquele dia, para aquele dia ela vai servir. Essa é a palavra. Quinta-feira o pastor trouxe uma palavra maravilhosa. Falou muito ao meu coração. É assim, tem dia que fala mais ao meu, tem dia que fala mais ao seu. Tem dia que aquela palavra te chamou a atenção. Essa é a seiva. Esse é o alimento que nos faz alimentar, que nos faz estar ligado à videira. E não tem como nós dar fruto, seja ele qual for, se nós não estivermos grudados na videira. Em João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, isso traz um conforto tão grande, isso traz uma paz tão grande naqueles que estão em Cristo, traz uma esperança tão grande, traz algo tão maravilhoso, tão grande, porque não tem nada pior na vida do homem do que a morte. A separação. Quem passa sabe, quem passa perto do ente querido sabe. A separação, a morte é coisa terrível. Deixa marca. E quando ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, ele traz uma esperança maravilhosa em nosso coração. Já sabemos que nós não vamos passar pela morte eterna. Já sabemos que nós temos uma vida eterna. Nós não vamos ter, nós temos. Ele já nos deu essa vida eterna. O nosso corpo vai perecer. O nosso corpo pode e vai perecer. Mas essa vida eterna, meu irmão, é eterna. É para sempre. Ela não vai acabar. E pelo que nós conhecemos e as promessas que estão aqui, é muito melhor do que essa vida que nós temos aqui. Incomparavelmente maior e melhor. Incomparavelmente plena. Algo tremendo que ele diz, olha, eu sou a vida eterna, gente. A vida eterna é a vida eterna. Nós não vamos perecer como aqueles que não creram, como aqueles que não enxergam, como aqueles que não viram e não sentiram, e não compreenderam o sacrifício de Jesus. Eles vão perecer, a Bíblia diz. Mas ele aqui nessa promessa maravilhosa, que ele diz, olha,
Eu sou a ressurreição. Ninguém imagina, nós não imaginamos a alegria da ressurreição. Não cabe na minha cabeça, nem na cabeça de você, o que é a alegria da ressurreição. E nós não passamos por isso. Quantas vezes a gente sonha com alguém querido que já partiu, e a gente sonha e acorda, ai, coisa boa, parece que eu estava falando com meu pai. Isso traz algo maravilhoso na vida da gente assim, não é? Quando a gente tem saudade, porque a saudade faz isso. A saudade faz isso. Mas nós aqui, meu irmão, não entendemos o que é o preço da ressurreição. Está vivo de novo. Pleno. Talvez, morreu doente, fraco, isso. Mas vai ressuscitar pleno. A Bíblia diz que é pleno. Nós nem sabemos o que é isso, irmão Nania. O que é pleno? Nós não sabemos. O que é pleno? Nós não sabemos, meu irmão. Mas a alegria da ressurreição é coisa que nós só vamos sentir lá, quando nós ressuscitarmos e olharmos para Cristo. Que dia maravilhoso! Que dia esplêndido! Que dia tremendo na nossa vida! E Jesus, continuando ali, do versículo 25 ao 27, diz assim: então lhes perguntaram, quem és tu? O povo ainda estava duvidando quem era Jesus. Respondeu Jesus: que é que desde o princípio eu tenho dito para vocês? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que nele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falara do Pai. Eles não entendiam que Jesus estava falando do Pai. Eles ainda estavam perdidos. Eles ainda estavam perdidos. E nós sabemos que muitas pessoas não criam em Jesus, que ele era o Cristo, muito menos Filho de Deus. Mas a Escritura confirma que Jesus é o Messias. Os milagres que ele fazia, que não foram poucos. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus fazia muitos milagres. E o próprio Deus dá testemunho do seu Filho. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 5, 9 a 12. Jesus, Deus dá testemunho de Jesus, que diz assim: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É bem claro para nós aqui que o próprio Deus dá testemunho do seu Filho. E aquele que não acredita que Deus está dando testemunho do seu Filho, a Bíblia diz, ele o faz mentiroso. Por isso que não vai ter desculpas para aqueles que não creram em Jesus.
Não tem desculpa. Porque o próprio Deus dá testemunho do seu Filho. E no versículo 28, que diz, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Jesus aqui fala da sua morte e ressurreição. Ele está falando aqui que na cruz vai estar consumado. Foi isso que Jesus mesmo disse lá na cruz. Está consumado, tetelestai. O preço foi pago. A dívida está encerrada. O sacrifício é definitivo e completo. Está feito. A obra de Deus para a salvação do homem está completa. A ira de Deus contra o pecado do homem foi satisfeita em Jesus. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Jesus, na cruz, ele fez a obra completa, meu amado. Ele não deixou nada por fazer. A obra é completa. Nós adoramos e servimos um Deus completo. Um Deus que fez a obra pronta. Um Deus que fez tudo para nos resgatar. E no 29, ele diz, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus fazia sempre o que agradava o Pai. Ditas estas coisas, muitos creram nele. O título que está no começo dessa mensagem, que não faz parte da Bíblia, mas está ali, diz que Jesus defende a sua missão e autoridade. A missão de Jesus, meu amado, foi trazer o reino de Deus a todos nós e a salvação nele próprio. Olhando para o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, como o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Assim como os primogênitos do Egito, onde o sangue dos cordeiros foram colocados nas umbragens das portas. E o anjo da morte passou e ali não entrou. Assim foi o sacrifício de Jesus. Ele, o sangue dele, cobriu a todos os que creem nele. Cobre a todos os que creem no sacrifício dele. Para que o dia que o anjo da morte passar, não vai entrar. Nós vamos estar cobertos pelo sangue de Jesus. Cada um de nós. Nós vamos estar cobertos e libertos pelo sangue de Jesus. Então a missão de Jesus foi fazer isso tudo, pensando em cada um de nós. E por amor, meu irmão. Por muito amor que foi derramado naquela cruz. E qual é a nossa missão? A nossa missão é aceitar e acreditar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Pela fé, é a nossa missão. Aceitar que Jesus é o grande eu sou, que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o prometido, que é o ungido. Essa é a nossa missão. E depois dessa vem várias missões. Como servi-lo em amor e por amor. Servir a Deus não por obrigação, mas por gratidão. Assim como eu pedi a vocês para nós fazermos a oração no começo. Servir a Deus por gratidão. Ter um coração grato diante de Deus. Um coração que chegue diante de Deus e diz, Senhor, obrigado por esse sacrifício. Obrigado por me escolher. Obrigado por tocar no meu coração. Obrigado por dar essa certeza que tu existe. Só Deus pode fazer isso, meu amado.
Muitos até dizem, eu gostaria de acreditar, e não conseguem acreditar. Alguém talvez já tenha dito isso para você. Eu gostaria de acreditar, mas não consigo. Porque o Espírito Santo não abriu os olhos ainda. E nós temos que agradecer a Deus por essa tão grande obra de salvação em nossas vidas. Nossa missão é adorá-lo pelo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Qual é o... Perdão. Qual é o fim? Como é que é o fim, propósito do homem? O fim principal do homem. Obrigado, pastor. É adorá-lo e glorificá-lo para sempre. É adorá-lo. Deus me criou e criou você para adorá-lo. Como nós estamos adorando a Deus? Com a nossa vida, adorando a Deus com a nossa gratidão. Eu creio que quando a gente ora a Deus e glorifica a Deus e adora a Deus em gratidão, é algo que alegra o coração de Deus. A missão nossa é termos uma comunhão profunda com Ele. E tendo uma comunhão profunda com Ele, nós vamos ter uma comunhão profunda com as pessoas, em amor. A oração, uma da nossa missão é a oração, onde somos consolados, tratados, onde os nossos pecados são confessados, onde os nossos pedidos e as necessidades estão diante de Deus. Essa é uma missão, ter comunhão profunda com Deus. Eu coloquei só algumas que vieram na mente, talvez você aí já está pensando num monte das nossas missões. A fidelidade. A fidelidade é o mínimo que se espera de alguém que reconheceu que foi comprado, que foi salvo, que foi liberto. É a fidelidade. Nosso testemunho de vida é uma missão. E uma missão, para estarmos encerrando, é ser cheio do Espírito Santo, para termos a autoridade que vem do próprio Deus. Jesus tinha autoridade porque ele era cheio do Espírito Santo. Quando ele fala da missão e autoridade. Quando ele expulsava os demônios, curava os enfermos, era a autoridade do Espírito Santo que estava sobre ele. E nós temos, e uma missão que ele deu para nós, ide fazer discípulos. Ide pregar o Evangelho. Ide anunciar essa boa nova de salvação. É uma boa nova. Ela é nova todo dia. A salvação ela é nova todo dia para nossas vidas. Que nós possamos, meus amados, reconhecer o quanto esse Jesus fez por cada um de nós. E que Ele é o Filho de Deus. E que Ele é o próprio Deus. E que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Por mais que nós passamos por dificuldades, problemas, coisas sérias na nossa vida, que muitas vezes nos traz desesperança. Mas tenha certeza, nós não estamos sozinhos, porque é a promessa dele. Assim como ele fez a promessa que vai voltar, que vai nos buscar, que nós seremos transformados, ressuscitados e vamos morar com ele. Que nós possamos, meus amados, em nome de Jesus, nessa semana, termos esse coração grato diante de Deus. Quando orarmos, passamos mais tempos agradecendo e adorando do que pedindo. Agrada o coração de Deus. Nós sabemos disso. Amém?